dando continuidade ao vídeo anterior, tá? Aqui exatamente a mediana é 4, tá certo? Porque eu tenho, no caso, eu tenho 9 dados, tá certo? Número ímpar, então esse aqui é a minha mediana. Aí eu vou acrescentar um dado a mais, tá? Para dar um número par. Então eu vou ter aqui 4, 6 com 4, 10. Então aqui eu tenho 10 dados, tá? 10 dividido por 2 vai dar 5. Então repara só, 3 e 2, 5 aqui, ó. Tenho 5 para cá, ó, e tenho 5 para cá, certo? Então a mediana vai ficar exatamente aqui, ó. Que seria, no caso, né, seria 4 mais 4 dividido por 2. No caso aqui vai ser 4 também. Mas o local dela é aqui no meio, tá? Porque o número é par, o número é par. Bom, agora, vamos ver esse exercício aqui. Numa turma de matemática, verificou-se que em 50 provas, 10 questões cada, a seguinte tabela foi construída. Então aqui eu tenho minha tabela, ó, em 50 provas. Só somar aqui, no caso, né? No caso eu tenho 25 mais 20, 45, 48, com 2 a soma vai dar aqui 50, tá? Em 50 provas, né? 0 erros, né? No caso, né? 25 alunos tiveram 0 erros, né? No caso, 20, 1 erro, 3 alunos, 2 erros, 1 erro, 3 alunos e 1 erro, no caso, né? 4 alunos, tá? Então aqui é a minha frequência, né? Esse aqui é meu erro, tá? Então eu tive, vamos supor, um aluno com 4 erros, né? Um aluno com 3 erros, 3 alunos com 2 erros, 20 alunos com 1 erro e 25 alunos com 0 erros. Então essa é a minha tabela foi constatada, né? Qual o número médio de erros por prova? Atenção aqui, ó. Qual o número médio de erros por prova? Então vamos ver o seguinte, a prova tem 10 questões, tá? Então qual o número, né, médio de erros? Não tem problema, ó. X barra, tá vendo aqui, ó? X barra, né, vai ser igual. Aqui o que eu vou ter, ó? No caso, né, somatório, né, de NI, XI, sobre somatório de NI, tá certo? Então, olha só, erro por prova, tá? Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Aqui vamos fazer o nosso NI, XI, né? Aqui, esse aqui é NI, tá? Esse aqui é NI. Esse aqui, no caso, é meu XI, tá? Então, o número de erros por prova, que é a minha frequência, né? Frequência é N, tá vendo aqui, ó? Aqui, no caso, né, é o número total, o somatório das frequências, né? Eu poderia colocar assim, no caso, né, 25. Aqui eu vou colocar aqui, ó, minha coluna aqui, né, vai ser NI, XI. Tá? Então vamos lá. 0 vezes 25 dá 0. 1 vezes 20 dá 20. 3 vezes 2, né, dá 6. Né? 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes 4 dá 4. Tá? Então eu vou somar isso aqui, ó, somar isso aqui. Então eu vou ter 20, 26, 29 com 4, 33. Então o meu numerador vai ser 33. Agora somatório de NI, né? Essa aqui é 50. Certo? Então resposta X barra vai ser 33 sobre 50. Né? Se você quiser fazer essa conta, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 0,67. No caso é o número de erros, né, por caso, né? Número de erros por prova. Agora, olha que interessante esse item B aqui. Olha só. E o número mediano? Atenção aqui, ó, atenção aqui. Estão vendo essa minha tabela? Olha só. Eu tenho a nota 0 para 25, ó. Aqui eu conto aqui, ó. Vou colocar pontinho, até 25. Aqui é meu 25. Aqui, todos, né? Eu tenho 0 aqui, ó. 0 aqui, tá? 0 em tudo, tá? Até o 25º, eu vou colocar o 25 aqui e vou colocar 0 aqui, só para completar. Né? Então eu tenho 25 notas 0. O 26º, tá vendo aqui, ó? O 26º, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Né? No caso, né? Agora vou ter mais 20, vou até colocar uma outra cor aqui, né? Mais 20 alunos agora, né? Aqui é o 26, agora mais 20 alunos, ó. Mais 20, ó. Aqui, ó. Que tiraram a média, no caso, o número de erro foi 1. Então, mais 20 alunos com 1. Ó. Agora, olha só, quantos dados eu tenho? Né? Eu tenho 50. 50 dividido por 2 dá quanto? Dá 25. Então, ó, como o número é par, ele não está nem aqui, ele está aqui no meio. Está aqui no meio.
Então, o valor mediano vai ser 0, que pertence ao 25, mais 1, que pertence agora, no caso, a outra classe, né, dividido por 2. Então, o número mediano é meio. Viu que interessante? Que aqui, ó, eu tenho 50, tá certo? Olha, os primeiros aqui já dá 25 aqui, ó, já dão 25. Então, eu tenho 25 restantes, tá vendo aqui, ó? Então, 50 por 2 dá 25. Então, como o número é par, não está em cima do 25. Exatamente como aconteceu aqui. Como o número é par, não está em cima desse 4. Ele está entre esse e esse. Então, o número mediano é a média dos dois. Ora, o próximo, né, o 26º, né, vai ter um erro. Tá claro? Tem aqui, ó. 20 vão ter um erro, tá vendo aqui, ó? 20 vão ter um erro. Tá? E, no caso, a minha mediana vai estar entre, né, no caso, o 25º e o 26º. Tá claro? Então vai estar aqui, ó. Olha, aqui eu tô na localização. O que me interessa a mediana é o valor. O 25º tem 0. E o 26º tem 1. Então o valor mediano é 0 mais 1 dividido por 2. Então o valor mediano é meio. Existe uma confusão entre os alunos, tá? Na mediana, confundindo localização com valor na localização. Tá claro? Então isso é importante. A mediana é o valor na localização. Quantis. Bom, eu quero ressaltar que esse assunto é um assunto dado em estatística, em que os alunos, eles sentem, a maioria dos alunos que eu conheço, sentem verdadeiro pavor, né, do estudo desses quantis. Isto é, são os quartis, a mediana, os percentis, no caso. Mediana nem tanto, mas os quantis, como quartil, percentil, né, os alunos não entendem. Sabe por que não entendem? Porque nos livros de estatística não é dado o que eu mostrei anteriormente. Isto é, a interpolação linear. Você entendendo bem a interpolação linear, o estudo, né, dos quartis, da mediana, com dados agrupados em classes, fica muito, muito simples. Então, se vocês, por um acaso, né, abriram essa aula sem olhar as aulas anteriores, por favor, vão às aulas anteriores e revejam a parte de interpolação no nosso cérebro alfa aqui. Né? Nosso alfa, que é um número que é adimensional. Agora observem só, olha só um detalhe. Vocês estão lembrados? Vamos olhar primeiro essa minha tabela aqui. Tá? Eu tenho exemplo de graus de 0 a 100, tá? De uma turma. Tá? Então, por exemplo, de 0 a 30, eu dividi aqui em 4 classes. Está vendo aqui? Em 4 classes. Nós já fizemos problemas exatamente semelhantes a esse aqui. Então, não se assustem. Por exemplo, grau de 0 a 30. Né? A minha frequência, estão lembrados? Frequência absoluta, 4. 4 alunos, no caso. De 30 a 60, 3. De 60 a 20, 5. De 80 a 100, 8 alunos. Tá? E aqui a nossa famosa frequência acumulada. Né? Eu tenho 4. 4 mais 3, 7, no caso. 7 mais 5, 12. 12 mais 8, 20. Então eu tenho uma classe, uma turma, com 20 alunos, e as notas, né, foram divididas e separadas segundo essas classes aqui. Agora atenção, olha só. Imagine que eu queira saber, tá, no caso, um quartil, por exemplo. Tá? E o quartil, o que é? Eu divido meus dados, né, em 4 segmentos. Tá? Na mediana eu divido em 2, o quartil eu divido em 4. Percentil, né, no caso eu divido na percentagem, 10%, 20%, 30%. Olha que interessante, vou pegar o quartil, por exemplo. Tá? Então o meu Q aqui, ó, né, o quartil, né, no caso é 25%. 25% é um quarto, vocês sabem disso. Ó, 25 sobre 100, né? Isso aqui é a mesma coisa que um quarto. Né? Então aqui, ó, um quarto do número total de dados. Né? Então olha só, o número total de dados, olha só, o número total de dados, sendo 20, tá vendo aqui, ó, total, é só somar aqui, ó, vai dar 20. Tá? O número total de dados sendo 20, no caso, eu vou ter o quê? No caso, eu vou ter um quarto de 20, né? Aqui, ó, um quarto de 20, se eu quiser o quartil, né? Um quarto de 20 dá 5, Então aqui eu vou ter o quê? Meu quinto elemento, tá certo? Então meu quinto elemento, eu vou ver em que classe ele cai. Então, vendo em que classe ele cai, o que eu vou fazer? Eu vou interpolar para ver quanto vale o meu valor, no caso, o meu grau, né?
daquele quinto elemento. Nós já fizemos esse exercício. Se eu tiver, por exemplo, né, imagine que eu queira 30%, né, 30%. Então, 30%, o meu Q vale 30, né, 30% dos meus dados. Né? Quanto vale meus dados? Vale 20. Né? 30% de 20 aqui, né? Aqui eu vou ter 20 por 20 dá 1, 100 por 20 dá 5, 30 por 5 dá 6, né? No caso. Né? Aqui eu estou interessado no meu sexto elemento. Quanto vale meu sexto elemento? Tá? No caso, meu percentil, né? No caso, seria 30%. E assim sucessivamente. Então, o meu Q é exatamente o que eu quero. Se eu quero a mediana, atenção, se eu quero a mediana, meu Q vale 50, né? 50%, o que vai ser? A metade dos meus dados. Eu quero saber quanto, olha, atenção, eu localizo a posição da mediana e quero saber o valor dela. O valor dela, certo? Tá lembrado? Mediana, o quartil é o valor, tá? A localização. Então eu tenho 50%, vai dar meio. Meio vezes o número total de dados, eu vou saber exatamente qual o elemento que eu quero interpolar. Tá? Então, aqueles exercícios anteriores que eu dei, né? Interpolar o 41º elemento, interpolar o 10º elemento, são exatamente, né, o que está escrito aqui. Só que o elemento ele é calculado, né, por isso aqui, ó, Q sobre 100 vezes o número total de dados. Né? Se eu quero quartil, né, meu Q é 25. Se eu quero 3 quartis, por exemplo, 3 quartis, o Q vai ser 75. Né? 75 por 100 é a mesma coisa que 3 quartos. Então eu quero separar os meus dados em quartil, na mediana, né? E num percentil qualquer. Tá? E aqui exatamente, né, nós já usamos isso aqui, né? É a interpolação linear, tá certo? Eu vejo a classe que caiu, certo? E aqui YI mais 1 menos YI é exatamente, no caso, se caiu na terceira classe, eu vou entre 60 e 80. Tá? Então vai dar 60, alguma coisa. E meu alfa é calculado exatamente vendo qual elemento, certo? Que eu estou focalizando, tá certo? Essa é a ideia. Mas vamos ver com exemplo para ficarem bem simples, tá? Então vamos lá. Moda. Então vamos ver a moda aqui, tá? Como nós fizemos aqui no lado direito. Mas antes disso, vamos resolver esse problema aqui. Dada a tabela, calcular a média, a mediana e a moda. Aqui eu dou a classe, certo? De 0 a 4, no caso 4 a 8, 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20. E aqui a minha frequência, né? A frequência absoluta. De 0 a 4 eu tenho 7, de 4 a 8, 5, de 8 a 12, 10, de 12 a 16, 3, e 16 a 25. E aqui é a nossa frequência acumulada. A frequência acumulada vai ser 7, aqui 7 mais 5, 12, 12 mais 10, tá vendo aqui, ó, 12 mais 10, 22, 22 mais 3, 25, 25 mais 5, 30. Então eu tenho 30 elementos, tá certo? Então a somatória, tá vendo, dos NIs, tá, vai ser 30, tá? Aqui é 30. Somatória do NI. Sempre coincide, né, com a minha frequência acumulada com o último elemento aqui. E aqui o meu XI. O que é meu XI? A média. Qual é a média entre 0 e 4? A média de 0 e 4 é 2. Então, meu XI é igual a 2. Média entre 4 e 8 é 6, 10, 14 e 18 sucessivamente. Bom, para calcular a média, atenção aqui, ó. Para calcular a média, estão lembrados? Vai ser somatório de NI XI sobre somatório de NI. Somatório de NI é 30. Então, aqui eu vou colocar meu NI XI, tá certo? NI vezes XI. E coloco aqui, ó, tá? Coloco aqui. E somo, né? Somo vai dar 276. Então, minha média vai ser 276 dividido por 30 vai dar 9,2. Agora vamos para a mediana. Mediana, tá lembrado? O meu Q é igual a 50. A mediana vai ser o quê? 50% dos meus dados. Essa é a minha mediana, tá? Então, mediana é 50% dos meus dados. Primeira providência. Então, eu vou fazer aqui do lado, depois eu apago até, não tem problema. Primeira providência, olha aqui, ó, 50% dos meus dados, 50% dos meus dados, né? Quanto do meu NT, né? Vamos ver quanto vale, ó. Isso aqui, 50% é a metade. Meu NT, tá vendo aqui, ó? Meu NT vale 30. NT vale 30. Então, ó, a metade do 30
vai ser igual a 15. 15 é a localização, então esse aqui é o 15º elemento, tá certo? Primeira providência. Se fosse quartil, seria 25 sobre 100, aí eu veria o elemento. Tá? Se fosse 30%, seria 30 sobre 100 do número total. Como eu estou na mediana, vai ser o 15º. Como é que eu descubro qual é a classe que está o 15º? Olha só. Ou eu faço assim, tá vendo aqui, ó? Ó, e de 1 até 7, tá vendo aqui? Ó? É só olhar para minha tabela, ó. Aqui, ó, de 1 até 7, tá? De 1 até 7. Depois vai ser o quê? Oitavo, nono e tal, né? Até o quê? Até o 12º aqui, tá vendo aqui, ó? Até o 12º, tá vendo meu NI aqui, ó? Até o 12º. Do 12º eu vou até onde? Eu vou do 13º até o 22º aqui, ó, até o 22º, tá? Que seria o quê? A minha terceira classe, né? Aqui é minha primeira classe, aqui minha segunda, né? Aqui, para aqui, ó, primeira classe, nós já fizemos isso, ó, segunda classe, terceira classe, pronto, ó. Então o 15º elemento, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Ele cai na minha terceira classe, tá? O que eu vou fazer? Atenção, atenção, eu vou subtrair, tá vendo os extremos aqui, ó? Aqui é 12, aqui vai ser o 13, tá? Aqui é o 13. Eu vou subtrair o 13 da frequência acumulada, né? Se eu estou na classe 3, vou subtrair a frequência acumulada da classe 2. Então eu vou subtrair 12. Olha só, vou colocar aqui, ó, 13 menos 12, né? Dá 1, certo? 15º, tá vendo aqui, ó? Menos 12 dá 3, ó. Dá 1, 2, ó, 2, 3. Esse aqui é o 15º, que corresponde ao terceiro elemento. E o extremo, que é 22, tá lembrado? Ó? 22 menos 12, né? Que é exatamente a frequência acumulada, né? Da classe anterior, que é a segunda classe, vai valer quanto? Vai até o 10. Então eu tenho de 1 até 10. Tá bem claro? De 1 até 10, né, eu tenho 10 valores, agora aqui eu vou colocar, né, os meus alfas, né, aqui alfa é 0, aqui meu alfa é 1, certo? E aqui, ó, vai ser meu x, ó, meu x, tá claro? Com esse valor de x aqui, agora eu vou partir para o meu y, né, ó, 1, aqui é, no caso, né, eu vou ter aqui aliás, aqui é meu x, aqui é meu x, aqui é meu alfa, tá? A alfa é de 0 a 1. E aqui, ó, vai ser meu YA, aqui meu Y e aqui meu YB. Pronto, meu YB. Tá? Então, com esse alfa, eu vou tirar meu YA daqui. Como é que eu vou calcular o alfa? Fazendo a mesma coisa. Ó. Olha só como é que é muito fácil. Olha só. A alfa vai ser igual, tá? No caso. Tá? Eu vou ter 15 menos 12, né? No caso. Né? Aqui, ó. 15 menos 12, né? No caso da 3, tá vendo aqui, ó? Tá vendo o 3 aqui, ó? Tá vendo o 3 aqui, ó? Vai ser 3 dividido pelo número total, né? Dessa classe 3. Qual o número total? Dividido por 10, né? Dividido por 10. Tá claro? 15 menos 12. Por que 15 menos 12? Porque 15 menos 12, ó, assim como eu fiz, atenção aqui, ó, assim como eu fiz 13 menos 12 para aqui dar 1, né? Para aqui dar 3, vai ser 15 menos 12, né? Então vai ser 3 décimos. Obtido o alfa igual a 3 décimos, né? Meu y vai ser igual a YA mais alfa, que multiplica YB menos YA. Pronto. Vai ser exatamente, né? Exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Viu como é que é fácil? Meu YA vai ser 8, por que 8? Atenção, eu estou na terceira classe, tá? Minha terceira classe é essa classe aqui, ó. Vai ser 8 mais 3 décimos, né? No caso, de YB menos YA, né? No caso seria o quê? 12 menos 8, seria 4, né? Fazendo essa conta, então, minha mediana vai ser o quê? 9,2, tá claro? Então eu calculei a média e a mediana. Agora, a moda tem uma fórmula, tá? Essa fórmula é uma fórmula empírica, tá? No caso vai ser 8, no caso, né? D1 sobre D1 mais D2, tá? Sempre o D1, tá? Vai ser, no caso, né? Olha só, qual é a classe, só olhando, tá? Só olhando. Qual é a classe onde eu tenho a maior frequência? Por coincidência, coincidiu, tá? É a mesma classe, é o 10, ó. O 10 é a maior frequência, tá vendo aqui, ó? Maior frequência, é o 10, tá vendo? 1 é 7, outro é 5,
outra é 3, outra é 5. A maior frequência é essa aqui, né? Que está na classe 3. O que eu faço? O que eu faço? D1 vai ser sempre essa frequência menos a anterior, né? Vai ser 10 menos 5. Aqui é D1, isso aqui é D1, 10 menos 5. O D2 vai ser 10 menos a classe que está à frente, 10 menos 3. Então eu tenho D1 aqui, aqui é meu D1 e aqui é o meu D2. Isso aqui vai ser, no caso, né, o meu alfa, tá? Então o meu alfa vai multiplicar o quê? Agora eu vou subtrair, mesma coisa, né? YB menos YA, tá? Então vai ser, ó, YA mais, né? Só mudou aqui o alfa, tá? Só mudou o alfa aqui, ó. O alfa no caso, né, para mediana, e aqui é o alfa para moda, né? É D1, isso aqui é uma fórmula empírica, tá? É D1 sobre D1 mais D2, tá? Então vai ser 8 mais 5 sobre 12. Então a moda vai ser 8,42. Claro? Então esse é cálculo da mediana, da média e da moda. Só relembrando, essa fórmula aqui, né, no caso do quartil, né, quartil é a mesma coisa, só que em vez de ser 50 sobre 100, vai ser 25 sobre 100. Tá? Por exemplo, decil, né, é 10 sobre 100. Né? Então o que muda, a ideia é exatamente a mesma, é verificar, né, qual a classe, tá vendo aqui, ó, qual é a classe que caiu, subtrair, né, no caso da frequência da classe anterior, tá vendo aqui, ó, para transformar tudo, né, de 1 até, né, o valor máximo do caso daquela classe, no caso aqui são 10 elementos. E fazer exatamente a interpolação. O que faz os alunos, né, não entenderem, ou então não gostarem, porque eles não enxergam que o alfa provém de uma interpolação, né? Eles escrevem a fórmula, inclusive joga, né, esse alfa junto aqui, né? Escrevem assim, ó, y vai ser igual, né, a yi mais, aí joga o alfa aqui, ó, né? Aí que multiplica h. Aí esse h aqui bota y de i mais 1, né, menos y de i, que é exatamente o intervalo, né? Aqui ele joga o alfa, né? Aí bota assim somatório, né, no caso, né, da percentagem, né, bota aqui é o NI, né, e aqui uma percentagem aqui, ó, né, percentagem do somatório de NI, menos N, ainda bota I ainda aí, aqui é I menos 1, sobre NI, no caso, né, sobre NI. Esse aqui é meu alfa, esse aqui é meu alfa. No caso, NI aqui é 10, né, é 10, NI é 10. Esse aqui é o NI, tá vendo aqui? Então é muito complicado, tá? O 12 aqui, né? O 12 aqui é exatamente o quê? A frequência acumulada da classe anterior, que é o 15 menos 12, para exatamente eu obter o quê? Eu obter meu 3 aqui, ó, certo? Então é isso. É só entendendo bem a interpolação e tal, é tranquilo. Isso aqui é uma fórmula empírica. Tá? Você detecta, né, no caso, né, qual a maior frequência, vê a classe, aí subtrai essa frequência da anterior, que certamente é menor, né, e subtrai ela da posterior. Tá? Então uma é D1 e a outra é o D2.